Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero fazer um review deste comentário bíblico HIT de Naum a Malaquias, da editora Sã Doutrina. Só que antes de entrar no conteúdo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um review no canal. Então, meus irmãos, aqui se encontra o comentário HIT do Velho Testamento de Naum a Malaquias, da editora Sã Doutrina. Como sempre falo nos reviews, a editora Sã Doutrina está de parabéns, uma capa muito bonita, né? Para esse comentário do Antigo Testamento, que nós temos a lombada, vocês podem ver aqui, ó, um comentário bastante volumoso, que nós temos a contracapa, você pode estar pausando para estar lendo, tá bom? Nós temos a contracapa, um comentário com 516 páginas, que abrange o livro de Naum a Malaquias. Querido, como eu sempre gosto de fazer a comparação, você vê que é um comentário bastante grande, com 516 páginas. Olha o comentário bíblico de João de Hernani Dias Lopes. Olha a quantidade de material que ainda sobra, né? Então, nós temos bastante conteúdo aqui dentro. Um comentário expositivo, exaustivo. Às vezes ele comenta de forma exaustivamente, tá bom? Bastante conteúdo. Vamos abrir aqui a capa brochura, tá bom? Porém, um material de bastante qualidade. Aqui é o volume 19, que abrange Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, um ótimo comentário bíblico para você que quer estudar as Sagradas Escrituras de forma profunda e de forma responsável. Então você tem que ter esse comentário bíblico. Eu indico muito esse comentário bíblico. Então vamos entrar aqui no comentário em si, ó. Primeira edição brasileira 2014. Aqui a ficha catalográfica. Comentário HIT do Velho Testamento. Temos o volume 19, Naum, por Phil Hadding, Abacu por Phil Hadding, Sofonias Phil Hadding, Ageu por Phil Hadding, Zacarias por John Stubbs e Malaquias por Phil Hadding. Ou seja, apenas o livro de Zacarias que é por um autor diferente. Então, muito bom, né? O índice geral dessa série, com 19 volumes, eu tenho 11 volumes, né? De 19, pois não lançaram todos ainda. Prefácio à edição em inglês, prefácio à edição em português. Autor deste volume, Philips Hadding, nascido e criado em Porto de Talbot, no sul de Gales. Foi salvo de 9 anos em 1951, quando ele se converteu, né? E recebeu na comunhão da igreja local. O John Stubbs nasceu numa família cristã no condado de Durham, na Inglaterra. Foi salvo quando ainda era menino, aos 11 anos. Recebeu na comunhão da Inglaterra local em Londres com 12 anos. Então aqui nós temos o índice deste volume. Prefácio, Naum, uma introdução, Abacuque, Sofonias, Ageu, apêndice do templo, interessante, Zacarias, Malaquias, o apêndice, período intertestamentário. Então, são bastante coisas. Nós vamos estar passando aqui em cada livro, que eu vou ainda estar fazendo uma breve leitura de alguma parte para nós entendermos como que esse material trabalha, tá bom? Então aqui nós temos aqui o livro de Naum, uma introdução.
Ó, o profeta do livro, o período do livro, a mensagem do livro, o pano de fundo do livro. Você pode ver que são bastante conteúdo, tá bom? Propósito do livro, um esboço do livro. Bastante conteúdo, ó. Naum capítulo 1, uma breve introdução, o título do livro, capítulo 1, verso 1, proclamações juízo de Nínive, capítulo 1, verso 2 ao 15, o caráter divino, aí vem a paixão de Deus, a paciência de Deus que trabalha nos caráter, o poder de Deus. Então, meus queridos, ó, a provisão de Deus. Se você observar o contrário divino, é conteúdo puro, tá bom? Não tem margens para botar assim um quadro, diagrama, não. É comentário bíblico puro. Então você tem muito conteúdo mesmo. Isso aqui é uma mão na roda para quem quer aprender a respeito da Bíblia ali, no caso aqui de Naum a Malaquias. Aqui nós temos uma notinha de rodapé. Então, muito conteúdo, ó. Bastante referência bíblica, se observar. Bastante referência bíblica. Ele trabalha aqui, ó. Se você observar aqui, ó, com algumas nuances exegéticas, nada complicado. Ó, neste versículo, Belial viu da Ara, Belial, a referência de Strong 1100 significa sem valor ou sem proveito. Então, ele traz essa nuancezinha. Então aqui se conta o capítulo 2, as figuras da destruição de Nínive. Então muito interessante, eu vou passar aqui. Aqui nós temos o livro de Abacuque. Nós vamos percorrer cada livro desse comentário. Ó, a introdução a Abacuque, o profeta do livro, a época do livro, a mensagem do livro, o propósito do livro. Então você percebe que no caso, a introdução do livro, muito vasto, né? Ali cada introdução ao livro do comentário é muito vasto. Então, Abacuque capítulo 1, você pode ver que o título, com os capítulos e os versículos são bem destacados, tá bom? Uma letra muito boa de se ler, folha branca. Então, tudo divididos em certinho, que não tem nada de enrolação, não deixa nada. Tá bom? Isso aqui é para quem quer aprender mesmo a respeito da palavra de Deus. Ó, você pode ver que é muito comentário, querido, é muito comentário. Ó, Abacuque capítulo 2, segundo diálogo, continuação. Resposta de Deus, instrução a Abacuque. Então, eu quero ler sobre o livro de Abacuque. Pega esse comentário aqui, lê a Bíblia e aprenda com esse comentário aqui que você vai estar bem servido, tá bom? Muita coisa mesmo boa para se aprender, ó. Sofonias, livro Sofonias, mesma coisa. A introdução, autor do livro, a data do livro, a mensagem do livro, propósito do livro, esboço do livro, ó, juízo sobre Judá, motivo. Então, muito interessante, ó. Aqui é onde que eu estava fazendo um destaque aqui de Sofonia, no caso sobre o juízo de Deus. Não vou tirar aquele marcador ali, tá bom? Muito interessante, ó. Então você pode ver que comenta muitas coisas. Ó, livro de Ageu. Ageu, uma introdução, a data do livro, autor do livro, povo do livro, pano de fundo do livro, a particularidade do livro, propósito do livro, esboço do livro. Chegamos aqui, ó, Ageu capítulo 1, uma mensagem de raciocínio e reprovação, uma palavra aos líderes, a responsabilidade dos líderes. Aqui nós temos a desculpa do povo, uma palavra para o povo, desafio para o povo. Então vocês podem ver, querido, que é muito interessante. Eu estou passando um pouquinho rápido aqui. Temos aqui algo interessante. O apêndice no livro de Ageu ao templo. Templo literal, templo de Salomão, templo de Zorobabel. Olha que interessante. O templo de Herodes, o templo do anticristo, o templo milenar, que vai ser literal, e o templo que está no céu. Agora, espiritual figurativo, o corpo do Senhor, o corpo do cristão, é a igreja local.
E a igreja dispensacional. Olha que interessante. Só não aprende quem não quer, né? Ó, o livro de Zacarias, introdução do livro, vamos escrever o livro, a época em que o livro foi escrito, a razão por que o livro foi escrito, o conteúdo do livro. Lembrando que Zacarias no Novo Testamento e esboço do livro. Lembrando que ele trabalha nos relatos proféticos dos profetas de maneira dispensacionalista, futurista, né? Não uma visão espiritualizada milenista, tá bom? É um livro pré-tribulacionista, a precisão da mensagem, o ensino dos nomes, o título do Senhor, o retorno do povo, as visões, no capítulo 1, o cavaleiro com o cavalo vermelho, interessante, as murtas, a sombra do vale, os cavalos e suas cores. Olha só, é muito comentário a mensagem, visão aplicada. Então deixa eu adiantar aqui, pular aqui, nós vamos fazer a leitura aqui. Malaquias, Malaquias, mesma coisa, uma introdução à época do livro, o povo do livro, profeta do livro, o propósito do livro, o propósito histórico, profético e propósito prático, os pormenores do livro, o esboço do livro. Então, vamos aqui, muito comentário, muito conteúdo mesmo, vocês podem estar vendo. Passando Malaquias, nós vamos ter aqui um apêndice falando sobre o período intertestamentário, a história, os persas, os gregos, os egípcios, os sírios, os macabeus, tá vendo como é muito conteúdo? Os romanos, os escritos judaicos, a Torá, o Talmud, os Targums, os manuscritos do Mar Morto, os apócrifos, a Septuaginta, instituições e grupos, a sinagoga, os escribas e o sinédrio. É muito material, tá? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os essênios, uma bibliografia. Então vamos voltar aqui. Eu quero fazer a leitura aqui, Zacarias capítulo 14, que é onde fala do dia do Senhor em Jerusalém, ali a vinda de Cristo com os seus santos anjos, com os seus santos. E aqui eu estou no carnaval dele, eu quero pegar o capítulo 14. Nós temos o verso 1 ao 3. Não quero nem pegar essa parte destacada e pegar essa aqui do 1 ao 3, que vai dizer assim, ó. A primeira parte dessa grande profecia, então, nos leva de volta ao tempo descrito no começo do capítulo 12. Os versos 1 e 3 formam uma introdução idônea mostrando a situação desesperadora e drástica da cidade de Jerusalém no tempo do fim. Mostra a necessidade esmagadora de libertação e, humanamente falando, a situação lastimável e sem esperança da nação. Há somente uma pessoa que pode suprir essa necessidade e atender aos clamores dos remanescentes apanhados no centro do pior acontecimento da história de Jerusalém. Essa pessoa precisará ser onipotente e divina, será nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Ele romperá na cena repetidamente com grande poder e glória para livrar a cidade e o seu povo. Assim, os versos 1 e 3 revelam um acontecimento que acontecerá imediatamente antes do aparecimento súbito do Messias. Aqui Zacarias descreve graficamente o ataque das nações da terra contra Jerusalém. Alguns têm procurado ligar isto com o cerco da cidade de 586, por Nabucodonosor, e até com a invasão de Tito, por Tito em 70 depois de Cristo. Entretanto, não é possível que essas duas invasões cumpram esta profecia de Zacarias. Então, ele está dizendo que nada tem a ver com a invasão de Nabucodonosor em 586 e nada tem a ver com Tito no ano 70 depois de Cristo. O cerco aqui é totalmente diferente. A grande prova disto é a primeira frase do capítulo, onde Zacarias diz: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Este dia do Senhor é o dia especial de Jeová, é um dia que pertence a ele, quando ele rapidamente cumprirá os seus propósitos para Israel. Refere-se à intervenção de Jeová nos assuntos da terra, onde essa expressão usada geralmente significa o período da tribulação ou acontecimentos imediatamente antes do segundo advento. É o dia no qual
ele vindicará a sua justiça, castigando os ímpios e salvando o seu povo eleito. Né, que refere a Malaquias 4, 1 ao 5, Joel 3, 2, 11, aqui, né, Malaquias aqui. As palavras usadas por Zacarias enfatizam a certeza da chegada deste dia. Então, o que ele está ensinando aqui, né, muito interessante, que nada tem a ver com o cerco de Tito, com os ataques do ano 70 ali, né, de Tito, ou a invasão de Nabucodonosor. Ele está dizendo que nada tem a ver. Então, muito interessante nós notarmos essa diferença. Por quê? Porque é muito interessante nós sabermos que isso aqui se refere a um período profético, né, na vinda do Senhor, e não algo que aconteceu ali no período passado ali do ano 70 depois de Cristo. Então, que é algo futuro. Que nós temos, né, o início do capítulo, muito interessante, né? O dia do Senhor aqui, ó. Vamos ver o dia do Senhor aqui, ó. Este capítulo final de Zacarias é a grande conclusão do livro e justifica a descrição, o grande final. Ó, nele temos o acontecimento mais importante e momentoso ainda por acontecer no planeta Terra, o segundo advento do Messias em poder e glória. Este é um capítulo maravilhoso, um dos mais notáveis de todas as escrituras do Velho Testamento. Suas figuras, detalhes, um dos mais notáveis de todas as escrituras do Velho Testamento. Suas figuras e detalhes e autoridade realmente não tem paralelo em todas as passagens proféticas do Velho Testamento. Nele é apresentada a glória do Senhor Jesus Cristo como Messias de Israel, e Deus é exaltado como Deus de Israel, que será adorado por toda a terra. O tempo no começo do capítulo, verso 4, é exatamente o mesmo, Zacarias 12, 1, 4. Zacarias apresenta nitidamente o ponto crucial da campanha do Armagedon, quando ocorrerá a invasão final de Jerusalém pela confederação ímpia das nações da terra. Então, você vê que é algo futurista e não preterista, né? Interessante. Isso aqui, então, meus queridos irmãos, aqui se encontra mais um review desse comentário hit do Velho Testamento. Uma forte indicação, que não pode deixar de ter. Espero que tenham gostado, que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.